TLS, tradição, liderança e sucesso. A palavra que mais aproxima o jeito da TLS de atuar é o envolvimento. A equipe da TLS conhece os detalhes dos condomínios administrados de perto e, através de metodologia própria e tecnologias inovadoras, proporciona aos síndicos uma parceria minuciosa e aos condôminos uma gestão transparente e participativa. Entendemos que o condomínio é o seu lar e, por isso, nossa missão é trabalhar para que você, ao chegar em casa, encontre uma estrutura funcionando, sem novas tensões, com serviços úteis realizados por pessoas de confiança e agradáveis, propiciando um clima que favoreça o seu bem-estar. TLS, tradição, liderança e sucesso. Administração de condomínios. Jornal Foco São Caetano. Distribuído em todo o comércio de São Caetano do Sul, padarias, bancas de jornais, condomínios e órgãos públicos da cidade. Edições quinzenais, com tiragem de 8.000 exemplares. Entre em contato com a redação do jornal Foco São Caetano. WhatsApp 11 97251 2993. Acesse jornalfocosãocaetano.com. Você tem uma marca? Ela é realmente sua? Não corra o risco de ter que começar tudo do zero, de novo. A Vai Registra é uma empresa de registro de marcas e patentes. Sua marca só é sua se for registrada. A Vai Registra cuida disso para você. Rápido, simples e sem burocracia. A Vai Registra conta com um time de profissionais altamente qualificados e sistemas 100% digitais. Saiba mais em www.vairegistra.com ou entre em contato pelo telefone 11 97969 4394 ou 11 99989 8542. Olá, eu sou a Verônica Trevisan, conhecida como terapeuta celebrante. Sou proprietária da marca Casamento Sistêmico, um novo conceito de amor. Para você que é noivo, noiva, para você que quer renovar seus votos de casamento e bodas, estarei no dia 6 de novembro, a partir das 14 horas, com 10 congressistas, falando sobre esse tema de celebração. Um novo conceito dentro da celebração de casamentos. E você da Rádio The Wall é o meu convidado especial. Ative o lembrete na minha página do YouTube, Terapeuta Celebrante Verônica Trevisan. Eu espero vocês. Na Rádio The Wall FM. Sex, arte e psique. Com a psicóloga e terapeuta quântica Jane Lamatina. Jane Lamatina. Sex, arte e psique. Olá, muito bom dia, sou Isidoro, estamos aqui ao vivo em mais uma live direto do estúdio da Rádio The Wall FM Brasil, Rádio Rock. E essa live está indo para o Facebook, para o YouTube também, para o nosso site, o thewallfm.com, também para os sites amigos, radios.com, radios.net e Radiobox. E é claro, estamos lá no nosso aplicativo próprio da Rádio The Wall, que você encontra nas lojinhas Google Play ou Apple Store. Se não tem aí no seu celular, é fácil, é só baixar. O aplicativo é de graça, é leve, não pesa nada, não ocupa quase nada de armazenamento aí no seu aparelho, tá? E quando tiver aí é só dar um clique, vai ouvir música ou vai ouvir a programação de entrevistas, programação aqui do estúdio da Rádio The Wall, como este programa que é o da Jane Lamatina, é o Sexy, Arte e Psique. Bom dia, Jane. Bom dia, Isidoro, bom dia, ouvintes, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês estarão nos ouvindo, mas sejam todos bem-vindos, porque se não fossem vocês, nós não teríamos o motivo de estar aqui, né? É verdade, é. Jane, deixa eu só lembrar aqui o pessoal que está entrando agora na live, nós temos aqui o nosso contato, nosso WhatsApp, quem quiser mandar mensagem de texto ou de voz, é só mandar para esse número aqui de São Paulo, 11 94201 9666, Jane, esse é o nosso WhatsApp. E se vocês não precisam se preocupar e não se sintam obrigados a ficar até o final da live. Mas se ficarem até o final da live, vocês terão grandes novidades. E hoje um tema muito interessante. Nós vamos falar com uma autoridade em saúde.
e vamos falar sobre medicina quântica, medicina energética, que nós precisamos sim estar atualizados, né? E podemos chamar o nosso convidado? Sim, o doutor, ele está lá na cidade de Foz do Iguaçu, lá no Paraná, é isso? Isso. Seja bem-vindo, doutor Yamazita. Pode... Não sei se eu falei seu nome correto, hein? Desculpa aí se eu errei. Falou corretamente, sim. Muito obrigado, Jane. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse, né, Jane? Então, a gente está fazendo uma irradiação agora de manhã, mas a gente não sabe quando que as pessoas vão acessar essas informações, porque, igual a energia, para a energia não tem tempo e espaço. Então, a gente vai registrar essas energias, essas informações aqui, que vão ficar irradiando, se propagando esperamos, por muito tempo e para muita gente, né? Então, nós vamos estar aqui buscando trazer informações relevantes que possam ajudar aí na vida de cada uma das pessoas que estiverem acessando. E é muito interessante, né? Por tanto se fala em mudança de estado de consciência, tanto é que nós temos várias técnicas, o Axis, eu também sou do Axis, o Theta Healing, mas pouco se fala da medicina energética, da medicina, da mudança de consciência, porque a gente está precisando nos atualizar, não é mesmo, doutor? É verdade. Então, a medicina energética, né? E eu quero mostrar aqui esse livro, Energy Medicine, né? Da doutora, ou da doutora... Opa, onde é que eu mostro aqui? Dona Eden, né? Então, a medicina energética é a medicina que vem despontando aí. Então, do mesmo modo como a física newtoniana, ela era baseada na matéria, nos átomos, né? E ela vem sendo suplantada pela física da energia, física quântica. Isso desde o início do século XX, os pesquisadores começaram a notar que a matéria, em sua última instância, ela era energia. Então a gente tem aquela equação do Einstein, onde ele mostra que a energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Quer dizer, a energia é muito mais poderosa do que a matéria, porque a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, a energia é a velocidade da luz ao quadrado, né, vezes a matéria. Então, é muito maior do que a matéria. Então, a energia, algum tempo atrás, no Ocidente, né, a gente não podia falar sobre esse tema, que a gente era meio considerado louco, as pessoas não conseguiam compreender. No Oriente, o tema Ki, energia, prana na medicina ayurvédica, na Índia, né? O Ki é no Japão, Chi na China. Então, são conceitos naturais. Todo mundo entende, faz parte da cultura, da visão de mundo. No Ocidente, as pessoas não compreendiam. Então, era considerado-se um tema místico, né? Deixado de lado. Então, desde a descoberta da física quântica, né? Teve um físico famoso, Fritjof Capra, que ele publicou este livro. Eu quero ir ilustrando aqui com os livros, né, para as pessoas poderem buscar informações. Então, Fritjof Capra escreveu o Tal da Física, que ele mostra que a física quântica estava chegando às mesmas conclusões que os filósofos orientais sobre a energia, sobre o prana, sobre a energia que flui no universo. Então nós vivemos, na verdade, em um universo de energia. Então a física atualmente reconhece que esse universo que a gente conhece de matéria representa apenas 5% da realidade. Então a gente está inundado, permeado por 95% de energias claras, energia escura, matéria escura, que os cientistas não sabem ainda a composição, do que se trata, mas esses 95% que influem
nesses 5% da matéria que a gente conhece. Então são as energias eletromagnéticas, tanto físicas quanto extrafísicas, além da matéria. Então eu pesquiso esse tema há mais de 30 anos, né? Então eu estudava engenharia na Federal de Florianópolis e gostava muito de física, né? Mas eu sofri uma cura espiritual, digamos. E daí aquilo me despertou para uma outra realidade que eu não conhecia. Então eu tive certeza de que existia esse algo mais e eu decidi que eu deveria pesquisar aquilo, que isso era muito importante, porque eu tive um bem-estar como eu nunca tinha sentido, Jane. Me senti muito bem, uma elevação de espírito, um raciocínio, uma clareza mental, um bem-estar. E eu tive certeza de que a matéria não é tudo, de que existe algo mais. Desde aquela época eu decidi abandonar a engenharia para estudar medicina, para me dedicar a curar as pessoas. Aí quando eu fui estudar medicina, eu descobri que a medicina tradicional, né, convencional, materialista, ela não cura, ela trata os sintomas. É muito limitada, né? Então, muito distante disso que você falou, de tratar o estado de espírito, né, de tratar o estado da alma, né? Então, só trata os sintomas. Diabetes diminui a glicose, hipertensão abaixa a pressão, depressão toma um antidepressivo. E é muito limitado tudo isso. Existem muitos outros recursos já conhecidos há tempos, né? Na Índia, tem a medicina ayurvédica que tem 5.000 anos, a medicina chinesa também tem 5.000 anos, a homeopatia tem pelo menos 200 anos, né? A acupuntura, então são técnicas milenares e desde o século XIX já existia a medicina energética, que atuava na frequência, na energia das pessoas. Só que no começo do século XX, os poderosos, né, decidiram que deveriam implantar uma nova forma de medicina, que eles que iam ditar o que era verdadeiro, o que era científico e o que não era. Então eles produziram o relatório Flexner, que foi patrocinado pelo Rockefeller, família Rockefeller, que eles determinaram o que era ciência e o que não era ciência. Então, homeopatia, tudo que era que não convinha aos interesses da indústria farmacêutica foi sendo deixada de lado. E ao longo do século XX teve grandes cientistas, um deles o Royal Raymond Rife, conhecido pela tecnologia Rife, R-I-F-E. Ele descobriu lá na década de 30 que era possível tratar cânceres intratáveis, tratar inúmeras doenças através da frequência, da energia das substâncias. Ele criou um microscópio óptico muito poderoso, então ele irradiava frequências de energia nas células e ele verificava qual era a frequência que ativava ou desativava aquelas doenças. E assim ele criou uma tecnologia muito poderosa que, no entanto, foi suprimida, né? A Associação Médica Americana tentou comprar esse invento dele, ele não aceitou e foi perseguido, né, por esse grupo, sendo que seus sócios um deles teve que fugir para o México, o outro foi assassinado, o outro teve a sua fábrica queimada, e ele morreu no ostracismo, né? Um grande cientista morreu no ostracismo, só que descobriram o seu livro, né, algumas décadas atrás, e a tecnologia dele ressuscitou. Então, isso é uma das contribuições que vem fortalecendo aí os trabalhos da medicina energética, né, que é composta por toda uma ampla gama de tecnologias, de recursos, e uma nova visão do universo, da medicina e do ser humano. Muito então, interessante, né, doutor? Nós temos ouvintes aqui Temos sim, Eugênio. Bora lá, aqui no YouTube. Olha, a Rosemir Pinheiro dizendo bom dia. Bom dia, Rosemir. Seja bem-vinda.
Também a Laura que está dizendo que maravilha, Laura BR. Bom dia, Laura. Bom dia. Arlene Gonçalves, de Minas Gerais, lá de Viçosa, está dizendo que oportunidade maravilhosa para todos nós que nos interessamos por qualidade de vida de forma inovadora. Também aqui no YouTube a Terezinha de Freitas Vaz, está dizendo maravilha, muito obrigado. O André Polonês aqui com a gente também, dando bom dia. André, seja bem-vindo. Ele é o nosso percursor da Limbic Arc. E logo, logo nós vamos falar dessa energia quântica, né? Se não fosse o André, nós não teríamos conhecido a Limbic Arc, que é a nova medicina do futuro. Né? Medicina energética. Doutor, também daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho. Aqui mais alguns comentários. Jane, a Maria Luísa Lisboa Longuin está aqui dizendo bom dia. Estou em São Caetano do Sul, unida a este programa maravilhoso, disse ela. Desejo um excelente programa. Obrigado, Maria. Também. Bom dia, Malu. Seja bem-vinda. Fazendo um grande trabalho também com a Limbic Arc. A Maria Luzi por aqui também, dando os parabéns, Jane, pela belíssima live. A Luzi também é a nossa... Olha, hoje a equipe está completa, hein, doutor? Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. A equipe da Limbic está todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. É isso mesmo, nós temos que divulgar bastante esse trabalho. E aqui também, no Facebook, ô Jane, também tem comentários. Tem a Valquíria Furlani dizendo bom dia. Obrigado, Valquíria. A Camila Freitas está por aqui também, está dizendo muito bom. Débora de Jesus acompanhando a live também. Um prazer ouvir o Dr. João Ricardo Yamacita. E a Elizabeth Souto por aqui também na live. Está dizendo isso. Estão chegando, mas já estamos em conexão. É isso aí, Elizabeth. Bom dia. Bom dia. Nem vou falar o nome de todo mundo para não esquecer de ninguém, mas sejam todos bem-vindos. E não sejam egoístas para ficar com esta mensagem tão importante. Quer dizer, não sei se você vai considerar que é tão importante. Eu considero que é muito importante falarmos desta atualização da energia. Então, eu posso contar com vocês de colocarem um joinha, os coraçõezinhos, compartilhar, chamem os amigos. Sejam fofoqueiros do Face e do YouTube. Ok? Isso, e os comentários podem mandar aqui para o nosso WhatsApp que está embaixo aqui na tela, em amarelo. O WhatsApp da rádio é o 11 94201 9666. Pode mandar mensagem de texto ou de voz. E aqui no YouTube, o Jane entrou, o Marcos Jesus dizendo parabéns ao doutor Yamacita, grandes informações. A Isaulana Lana está dizendo, desculpa por chegar atrasado, mas estou aqui presente. Tá, seja bem-vindo, todos bem-vindos. Tem mais? A Arlene de Minas Gerais está fazendo uma pergunta para o doutor. A Arlene lá de Viçosa está perguntando se o doutor dá algum tipo de curso. Pode responder, doutor, se o senhor dá algum tipo de curso. Eu não escutei direito. Ela está perguntando se eu dou algum tipo de curso? Isso. Ah, tá. Então, antes da pandemia, a gente dava cursos de imersão de 5 dias, onde a gente explicava os mecanismos fisiopatológicos que geram as doenças, né, através das últimas pesquisas científicas, e como que a gente deve fazer para manter a saúde, para recuperar a saúde. O foco é a salutogênese, quer dizer, a gênese, a geração da saúde, de dentro para fora. Então, esse é um principal fator que gera a saúde, né? E por isso que eu gosto dessa área da medicina energética. Eu faço também a medicina ortomolecular, medicina do estilo de vida, né? Vários outros tipos de medicina, mas a medicina energética eu acho muito rica, né? Porque ela relaciona os nossos pensamentos, nossas emoções com os nossos estados energéticos. E esses estados energéticos acabam influenciando na nossa saúde. Então, por exemplo, hoje as pesquisas têm mostrado que a inflamação crônica de baixo grau, ela é a causa da maioria das doenças. Tanto de infartos, de AVCs, câncer, ansiedade, depressão,
né? Então, quase todas as doenças estão relacionadas à inflamação. Agora, a inflamação biológica do corpo físico, que é ativada por linfocinas inflamatórias, moléculas inflamatórias, essas moléculas inflamatórias, esse estado de fisiologia da nossa saúde alterada, está relacionado a uma alteração da energia, do estado emocional, do estado mental também. Então, o intestino, do mesmo modo que ele influencia o cérebro, e isso é chamado de eixo gut-brain axis, eixo intestino-cérebro, também existe um eixo físico, do corpo físico, energético, emocional, mental e espiritual. A gente chama, em termos científicos, né, o nível espiritual de consciência, consciencialidade, é a nossa consciência. Então, tudo isso está interrelacionado. Do mesmo modo que a nossa mente, nossa consciência influencia a energia, e a energia acaba influenciando o estado de funcionamento do corpo físico, o corpo físico também influencia no estado energético, que acaba influenciando nos nossos estados conscienciais. Então, uma coisa é ligada à outra. Então, eu tenho aqui este livro chamado Conscious Medicine, Medicina Consciente, que é justamente o nome do meu instituto de pesquisas em Foz do Iguaçu, chamado Instituto de Medicina Consciente. Então, a gente diz que não existe corpo e mente separado, existe corpo-mente, é tudo imbricado, tudo interrelacionado. E, na verdade, existe ali um intermédio entre o corpo e a mente e as emoções, existe a energia, que é o que faz a conexão entre o corpo físico, as emoções e a nossa consciência. Então, quando se atua na energia, você pode induzir estados fisiológicos no corpo, nas células. E também, ao mesmo tempo, a energia desencadeia estados conscienciais, estados de bem-estar, né, de felicidade, liberação de ocitocina, serotonina, dopamina, e também pode, ao contrário, né, se você entra em contato com energias patológicas, né, você pode induzir um estado de saúde debilitada e também de preocupação, de tristeza, ansiedade, de nervosismo, raiva, né, de depressão. Então, a energia exerce um papel fundamental na saúde. E isso, Jane, é de uma hora para outra. Quando a gente pensa numa coisa positiva, na hora a nossa energia fica saudável, fica forte. Todas as nossas partes do corpo, todas as nossas células, todos os nossos músculos, né? E a gente pode testar isso através de testes de força muscular, da cinesiologia aplicada, através do Bidort, que é uma técnica japonesa, que o cientista Omura desenvolveu, um japonês desenvolveu essa técnica, né? Tem pesquisado há décadas e publicado inúmeros artigos científicos pela biorressonância. Então, quando a gente pensa em alguma coisa boa, ou se alimenta com alimentos saudáveis, toma um suplemento bom, toda a nossa energia fica boa. E quando a gente pensa numa coisa ruim, negativa para a nossa saúde, para a nossa consciência, um trauma, que às vezes um trauma aconteceu décadas de anos atrás e a gente continua sendo marcado, aquela energia pode estar parada, gerando um bloqueio no chakra cardíaco, no chakra umbilical, em alguma parte do nosso corpo, gerando um bloqueio de energia. Esse bloqueio energético, ele acaba gerando estados conscienciais alterados e uma fisiologia alterada. Então, o fígado pode não funcionar adequadamente, o intestino. E o fígado e o intestino são a base da saúde. Se a gente afeta eles, isso vai gerar toxinas e isso vai acabar afetando nossa energia também. Então é muito importante que a gente tenha um estado emocional bem equilibrado, pratique exercícios físicos, tome bastante água, a gente irradie energias positivas através de pensamentos positivos e a gente vai desenvolvendo uma vulnerabilidade menor
frente às vicissitudes da vida. Poxa, como isso, Jane? Eu posso, então, ser menos responsivo às crises do planeta que a gente vive hoje, com a pandemia. Eu posso ser mais equilibrado, estar mais equilibrado frente a tudo isso? Sim, e a gente deve buscar ter uma menor suscetibilidade perante aos estresses da vida, avaliando como é a nossa postura mental perante as coisas. Como é o nosso abertismo? Será que a gente tem uma mente aberta? Será que a gente se questiona? A gente se aprimora no dia a dia? Ou perante simples coisas da vida a gente se abate, a gente fica estressado, nervoso, preocupado? Então a gente tem que desenvolver um estado de paz íntima na nossa consciência para que a gente diminua a nossa vulnerabilidade perante a vida. É perfeito, doutor. Eu mesma tenho grandes experiências, né? Que a gente pode fazer escolhas. Eu venho de um quadro depressivo, onde por muito tempo eu tive que tomar medicamento, e até o médico falava, você não tem cara de depressão, né? E realmente, você não tem cara de depressiva. E realmente, eu não tinha cara de depressiva, mas eu tinha atitude de depressiva. Eu tinha talvez a mente depressiva, eu tinha talvez as emoções depressivas, né? E como que eu me livrei destas situações? Foi através da medicina, lógico que eu venho passando por processos de terapias energéticas, acupuntura, mas através da homeopatia. Foi o que encerrou assim e me desmamou dos remédios alopáticos, né? Mas por quê? Eu também pude rever os meus conceitos e as minhas emoções. E há pouco tempo, com o advindo da pandemia, com o advindo da vacina, eu tive um quadro muito piorado da depressão, que assim, era incontrolável, não explicava. Eu tinha um tremor nas minhas pernas, que eu falava, gente, não é isso. E aí eu fui recorrer à homeopatia, e foi a hora que ele também me alinhou, e não esquecendo de falar da Limbic Arc, que para mim foi um processo também muito bom. E eu só fui melhorar, como o senhor disse, quando eu fiz uma desintoxicação. E logo, logo eu vou falar um pouquinho mais disso. Doutor, nós temos mais ouvintes para perguntas e logo, logo nós vamos ter um bate-bola aqui com a Arlene e com a Débora, porque é uma equipe muito multipoderosa para fazer perguntas e falar um pouquinho. Pode ser, doutor? Pode. Ô, Jane, a Renata Alves está aqui acompanhando, está dizendo olá pessoal, falo de Araçatuba, interior de São Paulo. Obrigado, Renata. Obrigado, Renata. Luiz Paulo Bertocco, de São Caetano do Sul, por aqui também acompanhando. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Paulinho. Ele está sempre nos ouvindo, nos acompanhando, né? Seja bem-vindo. O Diego de Jesus também acompanhando. Obrigado, Diego. E ele está dizendo, bom dia, eu tive um AVC, estou internado, já estou me recuperando, estou na Vila Madalena, em São Paulo, capital. Ah, Diogo, seja bem-vindo. E aqui também... E se restabeleça logo, mas... não deixe de cuidar das suas emoções, da sua mente, porque a cura está dentro de você. E você tem todo esse recurso, né? Jane, aqui também o André Poloni está dizendo obrigado, doutor Yamacita, pela atenção e informações. A Cida Bambirra, por aqui também, dizendo parabéns pela live, gratidão. Isaulana Lana, por aqui, está dizendo... veja se ele tem alguma informação das 5 geometrias sagradas. Não tem. O senhor tem alguma informação sobre as 5 geometrias sagradas? Eu não ouvi direito. Sobre as geometrias sagradas? Isso.
Não, especificamente sobre isso não. Agora, o que se sabe, né, é que a energia, ela carreia informações. Então, a energia contém informações, né, que podem ser números, letras, significados, imagens, formas, né? Então, a energia, ela tem propriedades holográficas. Então, ela não é bidimensional somente, ela é multidimensional. Ela contém informações dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa história de vida, de tudo que aconteceu naquele cenário, naquele ambiente, né? Então, a geometria sagrada atua com formas, né? Então, essas formas determinam também padrões de energia. Então, até me lembrei agora há pouco quero citar o Dr. Peter Garayev, que é um cientista russo que foi cotado para receber o Prêmio Nobel de Medicina deste ano. Então, ele descobriu a propriedade que o DNA tem, quando ele é irradiado por laser, ele emana energias, né, holográficas. Então, é possível a gente analisar um padrão do DNA, dos cromossomos, né, e mesmo esse padrão irradiado do DNA, ele influencia no entorno, no meio ambiente celular, e também a gente pode exercer influência sobre o DNA através desses mecanismos. Então, é um despontar de uma nova área da medicina, né, que tem tudo a ver com isso, que foi falado, com a geometria sagrada, né? Então, quando se irradia o nosso DNA, nossas células, elas emitem energia. E também elas sofrem a influência da energia. Então, tem o cientista Bruce Lipton, que ele descobriu que as células, elas respondem às mensagens que ela recebe. A célula responde aos hormônios, aos mensageiros químicos, biológicos, estímulos nervosos, mas também a membrana celular é como se fosse uma antena que ela responde, ela capta as informações do meio ambiente. Sejam elas nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas energias. E não só as nossas energias, mas também as energias vindas do meio ambiente. Então, por exemplo, quando a gente está numa cidade, no meio urbano, a gente vive numa tempestade eletromagnética de informações. Informação de tudo que é lado circulando no meio ambiente, de celulares, rádio, televisão. E quando a gente vai no meio do campo, na natureza, a gente sente aquele silêncio, aquela paz, o bem-estar, que é o silêncio energético, a limpeza da energia, em vez daquela energia poluída, cheia de informações que afetam o nosso campo eletromagnético cerebral do nosso corpo e causando distorções, porque as partículas do nosso corpo, das nossas células, elas sofrem influência dos campos de energia. Então, por exemplo, quando se coloca um ímã e uma partícula férrica, metálica, dentro do campo de ação do ímã, a gente vê o efeito, né? Então, a peça se movimenta. E isso também se aplica aos campos de energia em que vivemos. Então, existem diversos níveis, ólons, campos de energia. Então, tem nível atômico, molecular, celular, orgânico do órgão, sistêmico do nosso corpo todo, e nós como indivíduos, nós vivemos dentro de um sistema maior. Então, cada partícula dentro desses sistemas, desses ólons, níveis de energia, ela sofre influência, ela é comandada pelos padrões de energia que estão envolvendo este campo. Esse campo informacional de energia. Então, a gente pode melhorar o campo de energia nosso, através da qualificação da nossa usina mental, que é uma poderosa energia irradiadora de energias, né? E também podemos utilizar, como você falou, Jane, de recursos tecnológicos como o Limbic Arc, né? Então, eu já tive aparelhos alemães que trabalhavam com essa tecnologia de irradiação de energia e informação à distância, né? E eu tenho excelentes experiências que
Eu tive, há 10 anos atrás, né, uma amiga minha com câncer já terminal, não tinha mais o que fazer, não dava para operar, não dava para fazer quimioterapia, nem rádio. Eu perguntei, eu posso aplicar um tratamento para você? E depois de um tempo eu encontrei a pessoa, né? Antes ela nem conseguia levantar mais, ficava só deitada. Eu encontrei ela trabalhando, fazendo um trabalho voluntário, que nós somos colegas de trabalho voluntários aqui na Cognópolis, que é o bairro do conhecimento em Foz do Iguaçu. E eu encontrei ela feliz ali trabalhando nos jardins voluntariamente, né? Falei, nossa, como é que você está? Ela disse, eu estou ótima. Mas desde quando você está ótima assim? Desde sexta-feira de manhã. Foi justamente o dia que eu havia programado o aparelho alemão para trabalhar, né? Infelizmente aquele aparelho ele é muito caro, né? $100.000, e eu não pude continuar utilizando ele. E hoje a gente tem a tecnologia Limbic Arc, que é muito mais acessível, né? A pessoa pode demonstrar de $100 por mês ter acesso a essa tecnologia ultra avançada, né? Eu tenho utilizado essa ferramenta para tratar várias doenças, e agora na Covid também tivemos vários sucessos de pacientes, amigos que estavam na UTI em estado gravíssimo, e quando a gente iniciou o tratamento, como de um passe de mágica, de um dia para o outro, o médico do amigo fala, ele apresentou uma melhora espetacular, reagiu muito bem aos medicamentos. Mal sabe as pessoas que a pessoa passou a ser irradiada por energias positivas do Limbic. Né, doutor? Eu tenho umas respostas muito rápidas, né? Sou suspeita porque eu também desenvolvo, eu não sei se o senhor sabe, eu sou psicóloga, naturopata, consteladora familiar, então eu há mais de 40 anos também estudo as medicinas alternativas e energéticas. E quando eu conheço a Limbic Arc, as respostas assim, da noite para o dia. Eu tinha um processo de insônia por causa da sequela da depressão. E qual foi o meu sucesso, né? Fiquei até muito encantada, porque eu venho e durmo a noite inteira. Eu falei, mas como que é isso? Como funciona isso? Se eu não estou tomando nada, se eu nem vi o que é, mas eu só sei que funciona. Então, às vezes as pessoas, elas não sabem o resultado, né? Não sabe como funciona, mas a gente tem que observar os resultados. E assim, unindo, né, a parte energética e a parte emocional, a gente trabalha na prevenção. A Limbic Arc é isso. Trabalha na prevenção, não no jack esquartejador, como é a nossa medicina tradicional. Porque a nossa medicina, ela sabe ir lá e tirar um câncer, mas ela não sabe prevenir um câncer. Quando quando eu vou ao médico, que eu falo, olha, eu estou indo para tal e tal coisas, por quê? Porque eu já tenho essa leitura energética, eles me chamam de louco, dão risada, mas como que é isso? Né? E aí a gente vai nos exames e acaba comprovando algumas coisas, mas é muito interessante. E, doutor, nós temos a Arlene aqui e logo a Débora. A Débora. E nós vamos fazer um bate-bola. A Arlene também, ela desenvolve a Limbic Arc. Ela é que está coordenando a nossa equipe Brasil, depois do André. E seja bem-vinda, Arlene. Olá, Jane, que prazer, eu estou aqui com papel e caneta anotando, doutor Yamazita, e eu que perguntei se o senhor dá curso. Porque... sim, que legal, Arlene. Então, devido à pandemia, a gente teve que interromper, né, mas estamos louquinhos para voltar a dar esses cursos de imersão, né, que a gente ensina, mostra o que gera doença, o que gera saúde, já aplica os tratamentos, inclusive tratamentos quânticos. Ensinamos a trabalhar energia, assim, com a nossa própria mente, própria vontade, né? Para que a gente possa ter uma prevenção e construir uma saúde de dentro para fora. Foz do Iguaçu tem uma coisa diferenciada, né, nessa área aí.
Eu tenho uma curiosidade já há algum tempo já sabe, de conhecer melhor. Mas o doutor Yamazita, falar em conhecer melhor, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Já conhecia de nome através da nossa querida Débora, que está aqui também na sala. As assessorias e a gente pega, por tabela, a gente pega as dicas, então o senhor está ajudando a gente aqui também. Então, eu vou dar uma de aluna e vou fazer uma perguntinha que eu acredito que vai servir para muita gente que aqui da LimbicAR que está na sua audiência, que é o seguinte: a maioria de nós não tínhamos familiaridade com o termo assinatura energética, que é a nossa farmácia de manipulação energética, né? O que nós acessamos, lá os 750 ingredientes. Então, quando eu vi esse termo, assinatura energética, eu falei, meu Deus, que é isso? E eu não consigo até hoje explicar muito bem para as pessoas, não. Será que o senhor pode dar uma colorida para a gente dentro da LimbicAR, o que seriam essas assinaturas energéticas? Arlene, eu não vou saber responder de acordo com a LimbicAR, o que é assinatura energética. Eu vou responder de acordo com as minhas pesquisas, né? Eu quero dizer que eu moro em Foz do Iguaçu, onde temos aqui a Cognópolis, que é o bairro do conhecimento, onde foi construído um centro de pesquisas da conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, né? Inclusive as energias. Eu não estou falando aqui em nome da conscienciologia, estou falando como meu nome profissional mesmo. Olá, Débora, seja bem-vinda! Então, o que eu posso dizer é que cada um de nós tem uma energia específica, igual a sua impressão digital. Então, a nossa energia é única. Ela fica impregnada, fica marcada por tudo que a gente viveu, pensou, comeu, agiu, fez, sentiu, né? Não só nessa vida, mas também dos antepassados e nossas vidas anteriores também. Então, a reencarnação é um fato, né? Isso aí não... as pessoas podem querer acreditar ou não, mas que é um fato, existem estudos científicos que mostram isso, né? E aí cada um tem a sua assinatura energética, que a gente chama aqui na Conscienciologia, que é a sua energia única. Então, cada um tem uma energia totalmente diferente das outras pessoas. Pelo que eu sei, o LimbicAR pode ser que ela identifique essa assinatura energética, identificando ali os 700 componentes que têm mais afinidade, que representam essa qualidade da energia que a pessoa tem, aquilo que mais se aproxima da pessoa. Eu estou certo, Débora? A Débora, que a gente vive aí trabalhando junto, né? Ela me pede opinião, eu também peço para ela me ajudar nos tratamentos dos pacientes e juntos podemos ajudar muita gente, tratar muita gente, muitas vezes até sem o pessoal saber, né? Meu pai, inclusive, ele tomou a segunda dose da vacina 4 semanas atrás, iniciou um processo de demência, né? Uma queda do estado geral impressionante. 2 semanas atrás eu tive que ir socorrer ele, que ele estava nas últimas, devido à intoxicação por alumínio que tem nas vacinas e também pelo processo inflamatório gerado, né? Então ele ficou muito mal e agora, 3 dias atrás, a Débora ativou o tratamento dele para mim e ele respondeu muito bem, viu, Débora? Muito bem. Claro, foi um conjunto de coisas que a gente fez, né? Suplementos, melatonina, remédios para fortalecer, vitaminas, os suplementos físicos, né? E também os suplementos energéticos, informacionais, que a Débora programou ele, o LimbicAR, para tratar meu pai, a partir das informações dele, né, da energia da informação dele, que eu passei para a Débora, o LimbicAR pôde escolher quais eram os suplementos que seriam mais adequados para ele receber a energia. E a distância, né, a Débora programou isso lá no Vale do Ribeira, em São Paulo, né? Meu pai está em Santa Catarina e
teve, de um dia para o outro, começou a ter uma excelente melhora. E isso nós já vimos inúmeras vezes. Inclusive com a minha irmã mesmo, que é médica, uma grande médica que trabalha com medicina estética também. E ela estava com uma lesão na pele um tempo, né? E nada melhorava, mesmo ela sendo uma grande profissional da área. Daí naquela época não tinha o Limbic Arc, eu tinha um aparelho alemão, né? Aqueles 100 mil, que custava $100 mil. E eu programei para tratar ela. E depois de um tempo eu perguntei: ei, maninha, Rúbia, como é que você tá? Ah, eu melhorei aquele problema na pele lá. Mas que dia você melhorou? Melhorei na sexta-feira de manhã, que era o dia que eu tinha para programar os tratamentos, né, à distância. Então, praticamente assim, de uma hora para outra, como a gente diz, a energia é muito superior à matéria. As pessoas pensam, a energia é sutil. Não, quando a energia é pontual, ela é direto no foco. A energia que a pessoa precisa é como se fosse um laser, um efeito poderoso, né, que vai direto ao ponto naquilo que a pessoa precisa. Por isso que a gente vê esses resultados, né, Débora? Você também tem visto isso, né? Realmente, doutora Yamazita, nós temos a possibilidade de estar colocando para muitas pessoas. Eu pego a sua opinião em algumas coisas. O senhor pode me ajudar com relação ao meu pai, na depressão, algumas situações que já aconteceram com ele, alguns clientes meus. E também eu pude te ajudar com alguns clientes com Covid, né? Nós tivemos bastante experiência com relação a isso. O pessoal lá de Foz do Iguaçu, aí da sua região, lembra aquela pessoa, a Ângela, o Rudney? Eles ficaram com Covid, estavam entubados, e nós dois conseguimos, com o Limbic Arc, tirar eles da situação que estavam, de acordo com o que os médicos falavam. Sim, é verdade. Eu tive dois amigos também da infância, né, da época do colégio, que eles estavam internados. Um deles, na mesma época, os dois foram. Um deles eu fiquei sabendo logo que ele foi internado, né, e iniciamos o tratamento assim que ele adentrou a UTI, com mais de 75% do pulmão acometido. E no dia seguinte o médico falou, ele teve uma melhora espetacular. E o outro colega, que é um promotor de justiça, ele estava 4 dias já internado, piorando cada vez mais, né? Daí que eu soube dele, daí eu programei o tratamento dele também, e até sem a pessoa saber, né? Muitas vezes. E no dia seguinte, que iniciamos o tratamento para ele, ele gravou um vídeo, ele mal conseguia falar antes, daí no dia seguinte ele já gravou um vídeo, mandando um abraço, agradecendo a todos, né? Então foi um resultado bem impressionante, esses dois amigos aí. Foi um prazer poder ajudar eles, né, à distância, que às vezes a gente não consegue. Muitas pessoas pedem para a gente ver algum paciente internado no hospital, mas como é que a gente vai fazer? Dentro do hospital tem suas regras, seus protocolos, né? Tem que ser do corpo clínico para poder atuar. Então é um recurso que dá para utilizar nesses momentos que a gente vive, né? Mesmo à distância. Pessoa lá no Japão, a gente pode estar ajudando, sim. E você, pessoalmente, doutora Yamazita, lembra que eu te coloquei energia, disposição para você pedalar, fazer sua pilates, né, que você está fazendo? Você percebeu a diferença? Percebi, sim. É verdade. No dia seguinte já você programou para mim numa noite, né? No dia seguinte já eu dormi muito bem aquela noite, acordei bem disposto, né? Eu até acordei lembrando dos sonhos, assim, uns sonhos diferentes. Pensei, o que aconteceu hoje? Por que eu acordei nesse estado de espírito, né? Daí eu lembrei, a Débora programou ontem o tratamento, já senti a diferença. Então é muito poderoso isso, mesmo. Né? Como que nós respondemos tão rápido a esse tratamento, que nós não tomamos nada, não fazemos exames, mas temos o resultado fantástico. E temos comentários aqui, temos participação. Sim, temos a Rosemir Pinheiro, está dizendo incrível esse arco límbico para a nossa saúde mental e física.
Excelente essa live do doutor. Temos muito ainda que aprender sobre essa energia quântica. Gratidão, então, Jane, por trazer o doutor aqui. Muito obrigado, Rosemir. Também está fazendo um trabalho maravilhoso. A Maria Luzi também está dizendo, a doutora Yamashita tem alguma esperança para a doença de Alzheimer? Eu acredito que sim, né? Então, eu quero dizer que tem um livro chamado O Fim do Alzheimer, que foi escrito por um neurocientista, um médico especialista em neurologia, especialista em Alzheimer, que ele desenvolveu o primeiro e único protocolo até hoje que conseguiu prevenir o Alzheimer e reverter o declínio cognitivo. Declínio cognitivo é que a pessoa começa a ter uma perda de memória, vai afundando cada vez mais a sua cognição, seus pensamentos, sua capacidade intelectiva, né? Então ele conseguiu fazer isso classificando o Alzheimer em 3 tipos. O tipo inflamatório, quando existe uma inflamação crônica de baixo grau, degenerando o cérebro. O tipo tóxico, que existem toxinas, metais tóxicos, agrotóxicos, toxinas mesmo de bactérias, né, endotoxinas. E existe também o terceiro tipo, que é de deficiências nutricionais. Então, quando a pessoa tem deficiências de vitaminas, vitamina C, D, A, E, complexo B, ou de fatores tróficos celulares, BDNF, que é um fator de estímulo de crescimento neuronal. Quando a gente tem mais fatores tóxicos do que fatores tróficos, então o cérebro vai atrofiando. Então a gente tem que desintoxicar e melhorar os fatores tróficos, que são os fatores que levam à regeneração dos neurônios. Antes se achava que os neurônios não eram capazes de se regenerar, mas hoje a medicina regenerativa mostra, né, pelas células-tronco, os fatores de crescimento, que pode ocorrer uma regeneração, inclusive do miocárdio, o coração que sofreu infarto, né, ocorre uma degeneração do coração, a pessoa passa a ter insuficiência cardíaca, ou do Alzheimer, que é uma demência. Todas as demências ocorre uma neurodegeneração. Então a gente tem que identificar essas toxinas, tratar e favorecer as células-tronco para regenerarem. E isso também pode ser auxiliado pela medicina energética, porque às vezes a pessoa toma os suplementos, ômega 3, vitamina D, isso, aquilo, mas a energia da pessoa está bloqueada. Então o suplemento vai para todas as partes do corpo, mas não vai justamente para aquela região onde é necessário, porque existe um bloqueio energético, né? Então isso pode ser avaliado pelo BIDORT, que é uma técnica criada pelo cientista japonês Omura. Então pelo BIDORT, às vezes percebe-se que a energia não está circulando em algum lugar do corpo, né? E justamente para aquele local o suplemento ele não se desloca para lá. Então o Limbic Arc, né, essas tecnologias quânticas, ajudam a romper esses bloqueios energéticos. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um bloqueio no ombro, no coração, né, relacionado às emoções, uma raiva, um ressentimento, um trauma que ela não consegue perdoar. Isso gera um bloqueio energético que pode acabar causando um câncer, um infarto, um AVC. Né? Então é muito importante a gente limpar as nossas energias, nossa história emocional que fica registrada nas energias. O passado a gente não muda, né? Mas a gente pode mudar como isso ficou vincado em nós. A nossa consciência, a nossa mente, nossas emoções podem ficar paradas no tempo em relação a um trauma, por exemplo, um trauma emocional, e aquela energia fica parada, não circula, não evolui, a nossa mente em relação àquele tema gera um complexo psicológico, que tudo que se refere àquele tema, a gente tem uma visão distorcida, uma reação emocional desequilibrada, e é importante, né, as terapias holísticas, né, Jane, para a gente conseguir desbloquear pela barra de Axis, pelo Limbic Arc, pelos suplementos,
pelo nosso autoconhecimento, pelo nosso autoenfrentamento, a gente conseguir olhar para a nossa dor, para o nosso sofrimento, aceitar aquilo e transformar aquela dor em sabedoria. Então, todas as experiências podem ajudar a gente a evoluir. Então, quando a vida nos dá um limão, a gente pode transformar numa limonada e evoluir mais ainda. Então, é muito importante a gente não ficar só no foco nos problemas, mas a visão na solucionática, nas soluções. Então, eu quero até aproveitar para falar aqui da psicologia positiva, né? Então, este livro aqui escrito pelo Martin Seligman, quando ele era presidente da Associação Americana de Psicologia. Então, ele conta em seu livro de psicologia positiva. Então, a psicologia, depois de um século de tentando tratar somente os traumas, as emoções, os rancores, a gente reconhece que não conseguimos bons resultados e, inclusive, deixamos até os psicólogos doentes. Então, hoje surge a psicologia positiva, porque não basta a gente só falar da doença. A gente tem que falar da saúde, das coisas positivas. Então, e a medicina hoje também, faço parte do grupo que a gente trabalha com a medicina positiva, biologia positiva. Não adianta ficar só falando da doença. Quanto mais se fala da doença, mais doença se gera. A gente precisa falar de saúde, do equilíbrio, da espiritualidade, da energia positiva, para transformar, para a gente sair do estado consciencial da doença para um estado consciencial elevado, de compreensão, de espiritualidade, de expansão da consciência, de intercompreensão, de compreender as outras pessoas, de compreender a si mesmo, abraçar a sua história de vida, dessa vida, das vidas passadas, e sairmos do rancor, das amarguras, do sofrimento, para uma energia de positividade, de assistência, de ajuda aos outros, de humanismo. Então, isso, a Jane falou que nós vivemos um mundo, num período de mudança, né? Então, a gente precisa desse despertar, dessa transformação da humanidade. Ou a gente transforma, ou nós vamos acabar com o planeta. Muito bom, doutor. É muito interessante. Você me deixou até emocionada aqui, porque esse trabalho que eu venho fazendo, né? Eu sou há mais de 40 anos, eu sou psicóloga que atendo os meus pacientes, mas só a psicologia, para mim, ela era um pouco... eu falo que era até demodê, sabe? Porque tudo é em função por causa da sexualidade, por causa dos traumas. E aí, o que eu faço com isto? Né? Depois eu venho estudando a naturopatia, que me abre um leque muito grande, aonde eu venho entender um pouco da medicina energética, um pouco da acupuntura, florais de Bach, a cromo, enfim. Me abre muito este leque e eu trago para os meus pacientes. Então, eu falo que quando eu atendo os meus pacientes, eu não atendo com a psicologia pura. Eu falo que eu não sou psicóloga pura, não sou psicóloga raiz. Eu sou mais que psicóloga, porque eu acesso as ferramentas que eu tenho, a desprogramação neurobiológica que vai trabalhar as crenças limitantes. Então, eu me considero uma profissional. Desculpa aí eu estar falando um pouquinho de mim, mas eu preciso falar, né? Porque poucos têm esta visão da psicologia com a medicina energética, com a acupuntura, porque se eu uso muito a auriculoacupuntura. Então, se eu estou com a minha energia bloqueada nos meus meridianos, consequentemente, eu também não vou ter a resposta que eu preciso na psicologia de cuidar das minhas raivas, dos meus medos. Então, a partir do momento que eu tomo essa consciência, que o que está me gerando esta raiva, o que está gerando esse medo, essa angústia, essa depressão ou ansiedade, enfim, todos os outros sintomas, eu consigo, sim, acessar a saúde, trabalho a mente e aí eu consigo ter um resultado fantástico.
tenho até pacientes que não conseguiam engravidar e hoje as crianças têm mais de 21 anos, né? E eu tenho vários casos que foi através da aurículo e foi através da psicologia. Porque nós trabalhamos esse desbloqueio que o senhor fala, né? Então, para mim, foi assim muito gratificante tudo isso. E com a Limbic Arc, nem se fala, né? Porque o que nós estamos trabalhando? A prevenção. Eu trato do menino de 25 anos com depressão severa suicida. Então, ele está dando umas respostas muito fantásticas. Mas nós temos mais interação aqui com o público, doutor. Temos sim. Tem a Marlise Schneider. Ela está acompanhando lá de Santa Catarina. A cidade chama-se Mondaí. É de Mondaí, Santa Catarina. Obrigado. Marlise. Marlise. Isso. Ela está dizendo que energia curativa é o meu tema favorito. Quanta informação importante, disse ela. Deus abençoe quem compartilha o conhecimento. Obrigado, Marlise. Também o Odair Fukuro, por aqui, dando os parabéns. Está dizendo que salvou muitas vidas. Obrigado por não deixar a política cuidar da saúde e sim a medicina. A medicina. É a medicina energética, né? Não a medicina Jack. E tem mais comentários por aqui. Agora no YouTube, Ivanilda Santos entrou. Está dizendo bom dia a todos. Bom dia, Jane. Bom dia, Ivanilda. Também temos aqui o comentário da Isaulana. Está dizendo que ela é de Minas Gerais, de Caeté, Minas Gerais. E falaremos muito sobre isso. Ela está dizendo que aguarde aí meu contato, viu, Jane? Isso, eu vou passar o meu telefone, Isaulana, porque eu não tenho o seu, mas manda um zap para mim, meu telefone não recebe ligação, ele só recebe mensagem. Mas pode mandar aqui no WhatsApp da rádio, que eu compartilho o contato com a Jane. Mas eu vou já deixar os meus contatos, porque talvez não só a Isaulana queira saber, né? Mas é o 011 96898 7447. Mas é assim, muito fantástico, né? Eu acho que assim, o propósito do meu programa é esse, é levar a consciência, trazer ao conhecimento aquilo que está oculto. Por quê? Porque a mídia, a grande mídia, ela não tem interesse nesta divulgação, em hipótese alguma. Eles cobram um cachê extraordinário que não cabe no nosso bolso. Mas por quê? Porque eles têm o domínio, o poder, né? E o meu propósito não é trabalhar com poder. Se o nosso planeta está em transição, e nós estamos mudando da energia de poder, né? Nós estamos já estamos na energia do amor. E o que é a energia do amor? Não é ficar egoisticamente, eu tenho tudo, que é a energia do poder. Não, é me preocupar com o outro. E quando eu ajudo o outro a se curar, eu também estou me curando. E outra, eu só posso ajudar o outro a se curar a partir do momento que eu olho para mim e primeiro eu me curo. Aí eu vou ter certeza que se ele tiver e fizer os passos que eu recomendar, ele também vai se curar. Não é assim, doutor? Jane, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Yamazita, posso? Pode. Doutora Yamazita, na sua última fala, eu achei muito interessante quando o senhor disse que o sistema da Limbic Arc pode proporcionar desbloqueios em áreas que não estão permitindo a pessoa realmente ela ter até mais resultado com as terapias, a medicação, a suplementação. Eu achei isso maravilhoso. Foi isso mesmo que eu entendi? Eu estou certa? Sim. Por quê? Porque quando ela... a princípio, né, o Limbic Arc, o sistema, ele identifica quais são as energias, os suplementos que a pessoa mais está precisando. Qual a energia que vai ter um efeito de biorressonância que vai intensificar os processos da pessoa. Então, aquela energia parada que a pessoa pode ter no estômago, no intestino, no coração, em algum lugar, ela tem uma vibração, uma energia. Conforme você intensifica essa energia, ela
vai gerando cada vez mais rápido, né? E isso faz com que ocorram desbloqueios, né? Então podem vir crises de crescimento em relação àqueles complexos psicológicos que eu falei, né? Aquela energia parada, ela é relacionada a conteúdos psicológicos, psíquicos, e conforme você ativa essa energia, você leva a consciência a esses pontos, né? E pode deflagrar uma crise de crescimento em relação àquele tema. Então, seria o piorar para melhorar? A gente, em homeopatia é conhecido isso, João, né? Tem um ano e meio, né, que eu sou afiliada na Limbic Arc e não tenho tido muito problema de piorar para melhorar, não, sabe? Felizmente. A gente sabe que isso é muito comum em terapias naturais. E, inclusive, o meu próprio resultado, vou só resumir aqui, porque eu acho que é muito significativo. Eu vinha de um problema hereditário de asma, de mais de 20 anos, que já estava me impossibilitando até de dormir. Eu acordava com falta de ar à noite, não conseguia fazer caminhada, eu tinha que andar, qualquer atividade aeróbica me deixava no quadro, né, de ter necessidade de usar bombinha. E eu fiz a configuração da Limbic Arc e já na primeira noite eu já não tive falta de ar. E depois de algum tempo, você pode perceber pela minha voz, eu não tenho aquela voz asmática, eu respiro profundamente, não tenho nenhum chiado, não faço uso de mais nenhum medicamento para asma. E era uma coisa que eu achava que eu não ia ter escapatória, que minha mãe veio a óbito em decorrência disso. E um outro resultado que eu tive é uma alergia nas mãos a produto químico com mais de 30 anos. Não foi pouca luva nem produto que eu passei na minha mão. E de repente foi embora. Eu falei assim, gente, minha alergia acabou. A impressão digital não voltou ainda não, sabe? Essa daí foi embora também, de tanta alergia que eu tive. Mas sarou. Mas eu estou dizendo isso para fazer mais uma pergunta, porque é o seguinte, nós somos um grupo comprometido com a implantação da Limbic Arc aqui no Brasil e onde mais for possível, né? Afinal de contas, a América Latina está aqui pertinho, né? A gente não tem limite. Mas o nosso propósito é consolidar e expandir a Limbic Arc para o maior número de pessoas. Então, são duas perguntas. O senhor tem alguma sugestão de abordagem, principalmente para o pessoal da área de saúde, para que nós possamos levar a Limbic Arc até eles? E dentro das terapias, das técnicas que o senhor conhece, eu vi o senhor falando de biomagnetismo, por exemplo, teria alguma que a gente poderia fazer uma aferição do resultado da Limbic Arc? Eu estou tentando estudar pela íris, mas é complexo pra caramba o negócio, a gente vê. Mas, assim, algum resultado, alguma forma que a gente pudesse, assim, fazer uma aferição do antes e depois da Limbic Arc, fora os nossos fatos concretos? Queria sua opinião. Existe todo um universo de recursos, tecnologias, de aparelhos nessa nova medicina energética, né? Um dos que eu acho mais fantástico é o aparelho 3D NLS, que é russo, né? Tem vários aparelhos no mercado, então o Metatron tem no Brasil, então a tecnologia 3D NLS. Ela faz um escaneamento do corpo inteiro da pessoa e ela qualifica em 6 níveis de saúde, né? Cada parte do corpo. Dentro do cérebro tem centenas de pontos que ela escaneia e mapeia, qualifica, avalia o nível, se tem toxina, se tem bactéria, se tem alguma coisa errada, né? E qual é o processo. Então esse é um método fantástico que eu acho muito legal. Agora tem outros. Tem que, deixa eu ver, tem um médico amigo meu que ele comercializa esse aparelho, né? E tem vários no mercado. Só que ele veio da Rússia, né, quando houve a separação das repúblicas socialistas soviéticas, né, então a tecnologia se espalhou e uma parte ficou com o país, outra parte ficou com outros cientistas, então tem vários aparelhos que trabalham com essa tecnologia. Depois, quem se interessar, a gente pode estar passando o contato desse meu amigo médico que trabalha com isso. Agora, outras técnicas mais simples, acessíveis a qualquer pessoa,
né? Então, você pode ficar de pé, com os pés juntos, aí você fecha os olhos e presta atenção no seu corpo. Se o seu corpo estiver parado, você está bem de saúde. Se ele começar a tremer, balançar para frente e para trás, é sinal que tem alguma coisa que está perturbando a sua energia. Então, eu agradeço ao Sérgio Sanderson, que é o criador das constelação de vidas recorrentes, que é um tipo de constelação mais avançada do que a constelação familiar tradicional. Ela trata o karma das vidas passadas, que tem obtido resultados espetaculares, viu, Jane? Recomendo muito todo mundo conhecer esse trabalho. É a terapia mais fantástica, mais poderosa que eu conheci nessa vida. E ele me ensinou essa técnica. A gente fica de pé juntos, de pé, fecha os olhos, e se a gente começar a tremer é porque tem alguma coisa que está balançando a gente. Não pode analisar com a mente, tem que só sentir com o corpo. Outras técnicas pelo Bidort. Então a gente pode testar a nossa força muscular, pode ser no ombro, nos dedos. Então quando a gente quer saber uma pergunta, né? Será que eu estou bem em relação ao glúten? Será que o glúten me faz mal? A gente pensa no glúten, ou pega o glúten nas mãos e testa a força muscular. Pode ser no ombro, nos dedos, na barriga, na perna, né? Então a cinesiologia aplicada. Então se a pessoa quer testar em relação a algum assunto, ela pode perguntar, visualizar, fazer essa pergunta, né? E se for a resposta positiva, né? Se for positivo, a pessoa sente mais forte a sua energia de imediato. No mesmo segundo, ela fica mais forte no corpo inteiro. Então, a pessoa pode estar desenvolvendo, né? Quando ela vai, por exemplo, comer alguma coisa. Vamos ver se essa comida é boa para mim ou não. Testa ali. Ela pode fazer assim, né? Se o dedo escapar assim, é porque ela fica fraca. Se ficou forte, então aqui não passa. Então a pessoa ficou mais forte. Isso aqui é bom para mim. É uma resposta positiva. Se algo que é negativo, essa comida, por exemplo, se eu comer essa comida aí, será que vai fazer bem ou não? Vamos testar. Não, ó. Tá me deixando fraco. Muito legal isso muito mesmo. Bom, muito né? potente. Eu mesmo, doutor, passei por um processo, não sei se o senhor conhece, nós tínhamos que testar alguns alimentos que eu seria alérgica. E eu fiz uns dias, faz muito tempo, eu não vou lembrar direito, mas eu fiz uma dieta alimentar, eu acho que eu só podia comer, acho que era arroz e mais nada, para que meu corpo ficasse desintoxicado. E aí eu ia colocando a farinha, a parte cítrica, para ver qual resposta que meu organismo produzia. E era através do intestino. Então, se desarranjasse o intestino, era aquilo, eu era alérgica. Então, assim, foi muito fantástico. Eu descobri muitas coisas a esse respeito. Agora existem diversas outras tecnologias, nós estamos tendo que ir embora, o relógio corre, né? Nós ficaríamos aqui. E quem sabe o senhor nos dá uma. Ô, Jane, só se a Débora quer falar. Podemos fazer uma sala no Zoom. Vê se estuda isso com carinho, porque o senhor tem muito a nos ensinar. E não sei, eu sei que a sua agenda é muito concorrida, o senhor é muito ocupado, mas precisamos divulgar esses ensinamentos, porque muitas pessoas estão necessitadas, né? E a respeito do seu amigo, pode me passar o contato, que eu vou convidá-lo, sim, também para divulgar o trabalho dele, porque eu também não conheço. Como eu sou consteladora, me interessei muito para saber esta outra vertente da constelação familiar, né? Que é muito abrangente. Eu mesmo tenho um trabalho diferenciado na constelação familiar, onde eu trabalho as emoções. É muito 10. Eu sou suspeita do meu trabalho, né? Mas, enfim, eu amo o que eu faço. E se o senhor quiser se despedir dos nossos ouvintes,
Eu agradeço, Jane, a pode quer deixar falar. as suas mídias. Jane, a Débora E quer a falar. seguir a Arlene e a Débora também. Viu, Jane? Deixa eu só comentar para o doutor Yamazita aí uma pergunta que foi feita para ele. Ele ainda não usou esse infoboost, mas são 5 elementos que são muito importantes para o nosso corpo, que é o equilíbrio geral. E a pessoa que fez a pergunta para o senhor pode estar conhecendo também. Nós temos agora um infoboost novo dos 5 elementos, tanto femininos quanto masculinos, que dá um equilíbrio no geral do nosso corpo. Então é muito legal a pessoa estar conhecendo isso, porque através da voz dela, vai dar os ingredientes necessários que ela precisa para equilibrar a saúde como um todo. Muito bom, Débora. Eu preciso até me inteirar dessas novas atualizações do sistema, porque parece que ele teve umas mudanças umas aprimorações muito legais, né? Quero estar me atualizando. Depois a gente conversa e fazer um treinamento com você para a gente aprender mais. Se eu quiser deixar os seus contatos e se despedir. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos, a Jane, Débora, a Lene, a rádio, pelo espaço para a gente estar podendo divulgar o nosso trabalho, nossas ideias, né? Então, vou deixar o contato da minha clínica pelo WhatsApp, 45, que é de Foz do Iguaçu, 98804-1344, né? Então, a gente trabalha com várias técnicas, várias abordagens dentro da medicina. A gente chama isso de medicina integrativa. A gente usa a medicina convencional, ampliada pelas medicinas complementares, alternativas, pela medicina translacional, que é a medicina científica avançada. A gente traz o que há de ponta no conhecimento científico para a prática médica, com a medicina regenerativa, com ativação de células-tronco, né, com a qualidade de vida, medicina do estilo de vida, para que esta é a nossa realidade. Nós não somos feitos de comprimidos, de química apenas. Então, como você vai resolver os problemas de saúde apenas com comprimidos, ou com cirurgias, ou químio, ou rádio? A realidade é que nós somos seres humanos biofísicos e conscienciais. Então, nós precisamos de abordagens que ampliem, né, o foco de abrangência, não só apenas química, mas tratamentos energéticos, informacionais, que ajudem a pessoa a evoluir, a progredir na sua visão de mundo, no seu estado consciencial. Então, a medicina, quero deixar registrado aqui, que a medicina convencional, a medicina comum, ela é um subproduto da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica que manda nas sociedades médicas, nos congressos de medicina. Infelizmente, até as revistas científicas, os periódicos científicos estão sendo manipulados em prol da indústria da doença, que é a indústria que lucra com a doença. Então, a gente precisa gerar saúde, e não é através da indústria da doença que lucra apenas com isso. E justamente esta indústria da doença é que está bloqueando o alvorecer, o surgimento, a implantação de uma medicina da saúde, uma medicina do equilíbrio, porque pessoas equilibradas, saudáveis, não tomam remédios químicos. Então é preciso que a população fique doente, cada vez mais doente, para aumentar os lucros das indústrias farmacêuticas. Então eu quero dizer que este é um livro, né, o Thomas Kuhn, um livro famoso, A Estrutura das Revoluções Científicas, que ele mostra que quando um paradigma está no seu período de esgotamento, então chegou-se ao ápice das soluções que ele poderia trazer. Então a gente está vivendo justamente isso, a ciência materialista, bioquímica, ela não consegue resolver esses impasses, fica falando que não existe tratamento para essa virose, quando na verdade existem centenas de pesquisas de tratamentos fantásticos, né?
e ficam suprimindo essas informações em prol do aumento das doenças e do aumento dos lucros exorbitantes, né, que estão vindo aí através da indústria do medo, da implantação do medo, do cultivo da insegurança nas pessoas e querendo implantar um controle cada vez maior das mentes, das informações. Nós estamos vivendo a era das fake news oficiais, né? Então estão implantando mentiras oficiais, né? A gente vê assim, a realidade totalmente diferente do que está sendo divulgado, né? Então, que a gente vê que as vacinas estão deixando as pessoas mais doentes e com a forma mais grave da doença, em vez de ser ao contrário, né? E estamos vivendo uma epidemia de vacinados e não de não vacinados, como está sendo falado pela mídia. Então eu quero dizer que a gente precisa acordar para esta lavagem cerebral que está sendo feita a nível populacional, a nível gigantesco, no planeta inteiro. Jane me perguntou se era um problema político, essa pandemia, mas não, eu digo que não, só se for um problema político mundial, não é apenas contra Bolsonaro, contra o nosso presidente. A nível mundial, todos os países estão passando por essa guerra, né? A Austrália é um povo muito inteligente, muito avançado, e eles estão mostrando que eles estão conscientes, mas a força é muito grande, tentando suprimir, tentando controlar as populações. E eu acho que através da conscientização, e é por isso que eu estou falando aqui, através da conscientização a gente precisa conscientizar mais pessoas disso tudo que está acontecendo, para que a gente possa mudar o paradigma. Quanto mais pessoas forem ficando conscientes da necessidade de revolução na ciência, da melhoria, da superação desse paradigma ultrapassado da doença, né, que a gente vai poder acordar e partir para uma nova fase de saúde, de equilíbrio, de menos doença. Então eu agradeço a você, Jane, a Arlene, a Débora, os nossos ouvintes, e que todos tenham um ótimo dia de finados, porque a vida não acaba com a morte. A morte é o início de uma fase espiritual da nossa existência. Então a gente não precisa chorar, a gente tem que abençoar aqueles que foram, eles cumpriram sua missão, agradecer a todos, e que a gente tenha consciência também que nós um dia vamos chegar nesse ponto, nós vamos terminar a nossa existência aqui, e que até lá que a gente faça o bem para nós mesmos, para as outras pessoas, cumpramos nossas missões, para que quando chegar a nossa hora, a gente morra em paz, morra tranquilo sem sofrimento, né? Porque quando a pessoa é pobre de espírito, ela sofre porque ela pensa que vai acabar a sua vida. E a morte do corpo físico não acaba com a vida do espírito, da consciência. Então a consciência sobrevive à morte e continua existindo. Então que cresçamos sempre para que a gente morra com tranquilidade um dia. Muita felicidade para vocês todos, o resto da vida de vocês. Muito obrigado, doutor. Infelizmente o relógio corre e nós temos que entregar o programa. E agradeço a oportunidade. Fica aqui o meu convite para que o senhor retorne ao nosso programa, escolha a melhor data para o senhor, porque nós temos que, sim, nos unir, porque juntos somos mais fortes. E agradeço a Arlene, agradeço a Débora. E se vocês quiserem se despedir, por favor, nós temos 1 minutinho para entregar o programa. Eu agradeço a presença, a participação, a nossa interação. Foi muito conhecimento, muita informação importante. Agradeço ao doutor Yamazita a disponibilidade, a Jane, a Arlene, as pessoas que estão na rádio, que estão pelo YouTube. Então, é muito gostoso a gente trocar essa energia. Muito obrigada, Débora. Arlene? Meio minuto. Microfone, Arlene. Estou fechado. Agora eu estou sim. dizendo, doutora Yamazita, que foi uma delícia esse programa. Parabéns, The Rádio The Wall.
ter trazido aqui essa oportunidade de a gente conhecer pessoalmente. O senhor lavou minha alma com essa sua última fala agora, porque é exatamente isso que eu penso, e é isso que a gente tem que dar voz, sabe? Parar de aceitar ser cabresto, ser levado como manada, né? E deixar esse medo implantado nas nossas mentes. Isso é tudo que eu penso também. E como eu encerraria com uma frase de uma amiga minha que falava assim: Deus não colocou a gente no mundo esperando inventar a indústria farmacêutica. Deus colocou a gente no mundo e já colocou os remédios junto. Então é mais ou menos isso. E a gente está aí aberto, né, para poder ser uma portadora da boa notícia da Libiquiark. E fica o convite, porque nós queremos mais de Doutoria Mazita, mas nós queremos convidá-lo para um programa, um Zoom exclusivo, onde que a gente possa expandir com mais liberdade ainda esses pontos de vista que o senhor tem. Tá? Só procurar aí na agenda num sábado à tarde que esteja disponível, que nós já fazemos o resto. O resto a gente cria aqui. Vamos combinar. Maravilhosa, sim. Maravilhosa a sua pessoa. Gratidão, viu? Obrigado a vocês também. Agradeço ao doutor, agradeço ao nosso público, a Arlene, a Débora, e na terça-feira que vem eu conto com vocês, às 10 horas, aqui na Rádio The Wall FM. Mas se você quiser conhecer um pouco mais a respeito da Libiquiark, venha no nosso Zoom. Nós temos na quinta-feira, às 16h30, às 20 horas. Temos às segundas-feiras, às 20 horas. Sábados, às 16h30. E não esquecendo do domingo, que é o nosso show de depoimentos. Então, mande um oi lá para mim no 011 96898, que eu mando o link do Zoom. Agradeço a todos e sejam bem-vindos.